A caixa de música tocou sozinha às 3h33 da manhã, a mesma melodia que vovó Helena cantarolava antes de enforcar as 7 crianças no sótão. E foi nesse momento que Carla percebeu que as bonecas de porcelana estavam todas viradas para ela. O cheiro de lavanda que impregnava a casa centenária não vinha das flores do jardim, mas dos corpos mumificados, escondidos nas paredes. Carla nunca descobriria que ela era a 8ª criança e que havia morrido junto com as outras há 60 anos. Se você tem coragem de descobrir por que algumas heranças familiares carregam maldições que atravessam gerações, inscreva-se no canal Horizonte da Alma, onde exploramos os segredos mais sombrios que as famílias escondem. Carla Mendes tinha 28 anos quando herdou a casa da bisavó Helena. Uma construção vitoriana de 3 andares no interior de Minas Gerais, cercada por eucaliptos que sussurravam mesmo sem vento. Ela chegou numa segunda-feira de outono, dirigindo por estradas de terra que pareciam se estreitar a cada curva, como se a própria paisagem tentasse impedi-la de chegar ao destino. A advogada da família, doutora Beatriz Santos, havia insistido para que Carla vendesse a propriedade sem nem visitá-la. Algumas casas carregam histórias que é melhor deixar enterradas. Beatriz havia murmurado, os dedos nervosos brincando com o crucifixo no pescoço. Mas Carla precisava do dinheiro da venda e, como designer de interiores, sabia que casas antigas bem restauradas valiam uma fortuna no mercado. A chave estava escondida sob o 3º degrau da varanda, exatamente onde o bilhete dizia: um papel amarelado com caligrafia trêmula que cheirava a mofo e lavanda. A porta principal gemeu ao se abrir, revelando um hall de entrada coberto por décadas de poeira, onde 7 retratos de crianças observavam a entrada com olhos que pareciam seguir cada movimento. O cheiro de lavanda era opressor, doce demais, como perfume aplicado sobre algo em decomposição. Carla ligou as luzes, mas apenas metade funcionava, criando sombras dançantes que transformavam móveis cobertos por lençóis em figuras espectrais. No centro da sala de estar, sobre uma mesa de mogno entalhada, estava a caixa de música de vovó Helena, uma peça vitoriana com uma bailarina de porcelana congelada em pose eterna. Carla tocou delicadamente a tampa e a melodia começou, uma valsa melancólica que ecoou pelas paredes como um lamento. As bonecas de porcelana estavam dispostas numa estante de vidro, 7 bonecas idênticas, com vestidos brancos e cabelos loiros, cada uma segurando um pequeno buquê de lavanda seca. Carla tirou fotos para o catálogo de venda, mas quando revelou as imagens no celular, todas as bonecas estavam viradas para a câmera, embora ela se lembrasse de que olhavam para direções diferentes. Naquela primeira noite, Carla decidiu dormir no quarto principal, uma suíte ampla no 2º andar, com uma cama de dossel e janelas que davam para o jardim abandonado. Às 3h33 da manhã, a caixa de música começou a tocar sozinha. Carla desceu as escadas descalça, o assoalho de madeira gelado sob os pés, seguindo a melodia que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. A caixa de música estava aberta, a bailarina girando lentamente, mas nenhum mecanismo estava funcionando, nenhuma corda havia sido dada. Carla fechou a tampa com força, mas a música continuou, agora vinda das paredes, do teto, do próprio ar. Ela conseguiu dormir apenas quando o sol nasceu, e acordou com a estranha sensação de que alguém havia penteado seus cabelos durante a noite. Dr. Eduardo Pires, historiador local e vizinho mais próximo da propriedade, apareceu na terça-feira trazendo pão caseiro e curiosidade mal disfarçada. Ninguém morou nesta casa por 60 anos, Eduardo disse, os olhos evitando os retratos das crianças, desde o incidente com Dona Helena. Eduardo contou que Helena Mendes havia sido uma mulher respeitada na comunidade até 1963, quando enlouqueceu depois da morte do marido na guerra. Ela começou a adotar crianças órfãs, Eduardo sussurrou. Dizia que eram suas filhas verdadeiras, que Deus havia enviado para substituir os filhos que ela nunca teve. 7 meninas entre 6 e 8 anos, todas loiras, todas parecidas, todas desaparecidas numa noite de inverno. A polícia encontrou Helena enforcada no sótão,
Eduardo continuou, mas nunca encontraram as crianças. Dizem que ela as escondeu antes de se matar. Carla sentiu um arrepio quando Eduardo mencionou que todas as crianças desaparecidas se chamavam Clara. Helena havia mudado os nomes de todas para o mesmo nome. Por que Clara? Carla perguntou. E Eduardo deu de ombros. Ninguém sabe. Helena dizia que Clara era o nome da filha que ela perdeu no parto, décadas antes. Naquela noite, Carla decidiu investigar o sótão. A escada que levava ao terceiro andar rangia a cada passo, e o cheiro de lavanda se intensificava conforme ela subia. O sótão era um espaço amplo, com vigas de madeira expostas, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada nua que balançava sozinha. Carla encontrou 7 berços antigos dispostos em círculo, cada um com um mobile de bonecas de porcelana que giravam lentamente sem nenhum vento. No centro do círculo, uma cadeira de balanço se movia sozinha, rangendo ritmicamente, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Carla fotografou tudo, mas quando olhou as imagens, viu 7 silhuetas pequenas nos berços, figuras translúcidas de crianças que não estavam lá quando ela tirou as fotos. De volta ao quarto, Carla encontrou as bonecas de porcelana arrumadas sobre sua cama, formando um círculo perfeito, todas viradas para o centro onde ela dormia. Ela guardou as bonecas de volta na estante. Mas na manhã seguinte, elas estavam novamente na cama, desta vez mais próximas umas das outras. Dr. Marcos Ribeiro, psiquiatra aposentado que havia tratado Helena nos meses antes de sua morte, aceitou conversar com Carla mediante pagamento de uma consulta. Helena sofria de transtorno dissociativo, Marcos explicou, as mãos tremendo enquanto folheava anotações antigas. Ela acreditava que sua filha natimorta havia se multiplicado em 7 crianças que precisavam voltar para casa. Marcos revelou que Helena realizava rituais estranhos, tentando chamar as filhas de volta, através de caixas de música, lavanda e bonecas de porcelana. Ela dizia que Clara sussurrava segredos para ela. Marcos continuou. Segredos sobre vida e morte, sobre como trazer crianças perdidas de volta. As sessões de terapia revelavam que Helena acreditava que seu útero estava conectado ao mundo dos mortos e que ela podia dar à luz crianças que já haviam morrido. A última coisa que Helena me disse foi que Clara estava quase pronta para nascer novamente, Marcos sussurrou, que ela só precisava de um corpo jovem para habitar. Carla sentiu um frio na espinha quando Marcos mencionou que Helena sempre perguntava sobre mulheres jovens da família, especialmente aquelas que se chamavam Clara ou Carla. Seu nome verdadeiro não é Carla, é? Marcos perguntou subitamente, os olhos fixos nela com intensidade perturbadora. Carla confirmou que seu nome de batismo era Clara, mas ela havia mudado para Carla aos 16 anos porque não gostava de como Clara soava. Naquela noite, a casa começou a revelar seus segredos mais sombrios. As paredes começaram a suar uma substância oleosa que cheirava a lavanda e decomposição, formando manchas que pareciam silhuetas de crianças brincando. Os retratos das meninas na sala começaram a chorar lágrimas escuras que escorriam pelos rostos pintados, deixando rastros que nunca secavam. A caixa de música tocou a noite toda, mas agora a melodia estava distorcida, mais lenta, como se fosse tocada embaixo d'água. Carla tentou sair da casa, mas a porta principal não abria. As janelas estavam seladas por uma força invisível e o telefone emitia apenas o som de crianças cantarolando. No terceiro dia, Carla encontrou o diário de Helena escondido atrás de uma parede falsa no sótão. As páginas revelavam a verdade. Helena não havia adotado as crianças. Ela as havia sequestrado de orfanatos distantes ao longo de 2 anos. Clara me visita todas as noites, dizia uma entrada. Ela me conta como é estar morta, como é frio, como ela sente falta de um corpo quente. Helena havia tentado rituais de transferência de alma, acreditando que podia colocar o espírito de sua filha natimorta nos corpos das meninas sequestradas. Hoje tentei pela 6ª vez, escrevia Helena. A pequena Clara resistiu novamente. Seu espírito é teimoso, mas Clara está ficando mais forte.
A última entrada, datada da noite em que Helena morreu, era aterrorizante. Clara finalmente aceita. Ela vai esperar. Ela vai esperar por alguém da família, alguém com sangue Mendes, alguém que ela possa chamar de mãe. Carla descobriu que Helena havia envenenado as 7 crianças, com chá de lavanda antes de se enforcar, e havia escondido os corpos dentro das paredes da casa. O cheiro de lavanda não era perfume, era o cheiro dos corpos em decomposição, misturado com as plantas que Helena usava para disfarçar o odor. Naquela noite, as manifestações se intensificaram além do suportável. As bonecas de porcelana começaram a se mover sozinhas, caminhando pela casa em fila indiana, sussurrando o nome Clara repetidamente. As crianças mortas começaram a aparecer. 7 figuras translúcidas com vestidos brancos sujos de terra, cabelos loiros desgrenhados, olhos vazios que refletiam fome eterna. Elas cercaram Carla na sala, sussurrando: Clara, você veio nos buscar? Clara, você vai ficar conosco para sempre? Carla percebeu que as crianças não eram malévolas, eram apenas perdidas, presas na casa pela obsessão de Helena, confusas sobre vida e morte. Mas havia algo mais na casa, algo que não eram as crianças nem Helena. Clara, a filha natimorta de Helena, havia crescido no limbo durante décadas, alimentando-se da energia das crianças mortas, tornando-se algo que nunca deveria ter existido. Clara apareceu como uma sombra que consumia luz, uma presença que gelava o ar e fazia plantas morrerem instantaneamente. Mãe, a voz de Clara ecoou pelas paredes. Eu esperei tanto tempo por uma mãe de verdade. Clara havia orquestrado tudo, a herança, a atração de Carla para a casa, o isolamento forçado. As outras meninas foram apenas prática. Clara sussurrou: mas você é especial. Você tem meu nome, meu sangue. Você pode me dar vida de verdade. Carla entendeu que Clara não queria apenas habitar seu corpo. Ela queria drenar sua essência vital para finalmente nascer no mundo físico. O ritual já havia começado. Carla sentia suas forças diminuir, sua pele esfriando, seus cabelos ficando brancos. As 7 crianças mortas tentaram ajudar, formando um círculo de proteção ao redor de Carla, mas Clara as afastou com fúria sobrenatural. Vocês tiveram sua chance de vida, Clara gritou para as crianças. Agora é minha vez. Carla percebeu que a única forma de parar Clara era quebrar o ciclo, destruir a âncora que a mantinha presa ao mundo físico. A caixa de música era o centro de tudo. O objeto que Helena havia usado nos rituais, impregnado com décadas de obsessão e dor. Carla correu para a sala, perseguida por Clara e pelas sombras que a entidade controlava, tentando alcançar a caixa antes que o ritual de transferência se completasse. Clara a atacou com força sobrenatural, dedos espectrais tentando arrancar sua alma através dos olhos. Você vai me dar vida, Clara gritava. Você vai ser minha mãe, você vai me parir novamente. Carla conseguiu pegar a caixa de música e a atirou contra a parede com toda a força que lhe restava. A caixa se estilhaçou em 1000 pedaços e a bailarina de porcelana se quebrou ao meio, liberando um grito que não era humano. Clara soltou um uivo de agonia que racharam todas as janelas da casa, sua forma começando a se dissolver. Não! Clara gritou. Eu preciso nascer. Eu preciso viver. As 7 crianças mortas se aproximaram de Clara. Não com medo, mas com compaixão. Venha conosco, elas sussurraram. Você não precisa mais sofrer. Você pode descansar. Clara resistiu, tentando se agarrar ao mundo físico, mas sua força estava se esvaindo com a destruição da caixa. Eu só queria uma mãe, Clara chorou, sua voz se tornando cada vez mais fraca. Eu só queria ser amada. As crianças envolveram Clara em seus braços espectrais e todas elas começaram a se desvanecer, finalmente livres para seguir em frente. A casa ficou em silêncio absoluto pela primeira vez em 60 anos. Carla conseguiu sair da propriedade na manhã seguinte, mas não antes de encontrar os corpos das 7 crianças dentro das paredes, exatamente onde o diário de Helena indicava. Ela chamou a polícia, que confirmou que os corpos eram das meninas desaparecidas em 1963,
todas identificadas pelos registros dentários dos orfanatos. As crianças receberam um enterro digno no cemitério local, suas lápides simples, mas cuidadas pelos moradores da cidade. Dr. Eduardo revelou que outras mulheres da família Mendes haviam herdado a casa ao longo das décadas, mas todas haviam morrido ou desaparecido em circunstâncias misteriosas. Você é a primeira a sair viva, Eduardo disse, observando Carla fazer as malas, e espero que seja a última a precisar entrar. Carla vendeu a propriedade para a prefeitura, que a transformou em um memorial para as crianças vítimas de Helena, mas ela nunca conseguiu se livrar completamente da experiência. Às vezes, em noites silenciosas, Carla ainda ouve uma caixa de música tocando distante e sente cheiro de lavanda em lugares onde não deveria haver. Os cabelos que ficaram brancos durante o ritual nunca voltaram à cor original. E ela evita espelhos antigos, temendo ver reflexos que não são seus. Carla mudou seu nome legalmente de volta para Clara, não por escolha, mas porque descobriu que documentos oficiais inexplicavelmente sempre mostravam Clara. Não importa quantas vezes ela tentasse corrigi-los. Ela se tornou especialista em limpeza espiritual de propriedades, ajudando outras famílias a lidar com heranças assombradas. Algumas casas guardam mais do que móveis e memórias. Carla sempre diz aos clientes. Elas guardam pedaços de almas que se recusam a partir. Ela nunca conta sobre a última coisa que viu ao sair da casa da bisavó. Uma pequena sombra na janela do sótão, acenando tristemente, como uma criança se despedindo da mãe que nunca teve. A casa foi demolida 2 anos depois, mas os moradores locais juram que ainda ouvem uma caixa de música tocando no terreno vazio nas noites de lua nova. E às vezes, quando o vento sopra forte pelos eucaliptos, é possível ouvir vozes infantis cantarolando uma valsa melancólica, como se 7 crianças ainda estivessem brincando em algum lugar entre os mundos dos vivos e dos mortos. Se esta história te arrepiou tanto quanto a mim, inscreva-se no canal Horizonte da Alma. Ative o sininho para não perder os próximos contos. Deixe seu like se essa narrativa mexeu com você e compartilhe com alguém que aprecia mistério. Comente o que sentiu ao ler. Sua reação alimenta a próxima história. Obrigada por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo encontro das memórias.